bom dia, queridos alunos do nosso curso técnico em informática. Estou eu aqui novamente, eu, professor Rildo, junto a vocês. E para dar início à nossa aula de educação midiática, hoje com um tema incrível. Mas, antes de mais nada, vou pedindo para cada um de vocês que estão aí em sala de aula, que estão nos acompanhando direto do YouTube, que faça uso do nosso chat. Caso tenha alguma dúvida, conforme eu for a falar dos nossos assuntos, você manda aí uma mensagem, eu estou sempre de olho nesse chat para tentar responder vocês e que a nossa aula, assim, flua de uma forma melhor. Para a aula de hoje, nós vamos falar sobre a questão de direitos. Vamos falar sobre direitos digitais, vamos falar um pouco sobre patente, vou falar sobre pirataria. Isso tudo está extremamente ligado ao nosso curso, o nosso curso de informática, pois nós somos normalmente as pessoas que têm mais contato a esse tipo de contravenção. Nós temos um conhecimento que pode ser usado para fazer essa tal contravenção e, por muitas vezes, nós somos utilizados na busca de pessoas, de coibir, de proibir de forma esse tipo de contravenção. Então vamos entender um pouco qual seria o direito sobre a internet, direitos autorais, vamos falar um pouco sobre patentes, a gente vai falar de forma geral sobre tudo isso. Então vamos lá, gente, sem perder tempo, vamos partir aqui para a nossa apresentação, a nossa aula de hoje. Vamos aqui à telinha. Opa. Turminha, para hoje, na nossa aula, nós teremos como objetivo principal conceituar propriedade intelectual. A gente vai entender um pouco sobre o direito, sobre tudo aquilo que você produz, aquilo que você faz. Discutir as regras de propriedade intelectual ao utilizar a informação, visando compreensão de temas como plágio. Então, a gente vai entender a questão sobre plágio. Você aí, de vez e outra, você aluno tem que criar algo, criar um artigo, tem que montar uma apresentação. Até onde seria você utilizar um conhecimento que já está ali na internet, um conhecimento de outra pessoa, de forma legal, ou você estaria a extrapolar essa fronteira, você estaria fazendo um plágio. E aí é o momento da gente avaliar possíveis riscos. Pode haver um prejuízo, pode haver algo como a criminalização daquilo que eu estou fazendo, utilizando algo sem a permissão ali do seu produtor intelectual. A gente vai entender um pouco sobre tudo isso hoje. Vamos falar um pouco para iniciar, vamos falar sobre direitos autorais. Direitos autorais são os direitos que todo criador de uma obra intelectual tem sobre sua criação. Esse direito é exclusivo do autor, de acordo com o artigo 5º da Constituição Federal. Está definido por vários tratados e convenções internacionais, entre os quais o mais significativo é a Convenção de Berna. Turminha, a gente tem que entender o seguinte: nós aqui da informática, que estamos iniciando no mundo da criação de softwares, essa aula é principalmente focada naqueles que vão estar ali a desenvolver software. Se você tem a sua grande ideia, se você está a criar o seu código, o seu programa, a gente tem que entender o seguinte, que aquele programa, aquele software que você está criando, seja a linguagem que for, seja qual a intenção da criação desse software, mas ela é uma produção sua, nasceu de você, é uma ideia sua, um trabalho seu, e até onde, como eu poderei proteger toda essa minha criação? Você criar algo como um jogo, algo como um sistema, até quanto você pode proteger esse teu software? Vocês aí que estão me acompanhando, lá naquelas aulas nossas de programação, a nossa aula de lógica, vocês já devem ter visto que lá na linguagem C, ela cria aquele executável que é fechado, aquele programa fechado que não é para qualquer pessoa ir lá e abrir e verificar tudo que está ali. Mas nós sabemos, isso já foi falado
inclusive lá na disciplina de lógica, um pouco sobre engenharia reversa. Vou relembrar um pouco para vocês. A engenharia reversa é quando a gente tem um código que é fechado, eu consigo quebrá-lo, quebrar aquele código e refazer os passos. Ali é o produto final. Eu posso trazer do produto final ao inicial, o algoritmo inicial, os códigos iniciais. Pode parecer que isso é difícil, e é difícil para pessoas comuns, pessoas que não estão que nem nós, a estudar o mundo da programação, a estudar o mundo da informática. Mas conforme você vai ganhando, vai adquirindo conhecimento, você vai percebendo a fragilidade que é o mundo do software, que não é tão difícil. Vou dar a comparação aqui para vocês percebam que um programa acaba de ser lançado, foi lançado essa semana na internet, um programa, seja um editor de vídeo, um editor de texto, seja um jogo, e não passa coisa de uma semana, você já encontra ele em diversos sites para fazer o download, o chamado craqueado, ele já com a sua senha, com a sua chave toda quebrada, ou seja, para qualquer pessoa utilizar. Então alguém foi lá e destruiu a questão sobre a chave dele, ou seja, está a passar por cima dos direitos do criador, daquela empresa, daquele criador. Então, se é tão rápido assim, por vezes um programa acaba de chegar, no dia seguinte a gente já encontra a versão dele já quebrada, a versão craqueada, se é tão fácil assim, então a gente percebe que existe uma grande dificuldade para proteger. Se uma grande empresa como Microsoft, Rockstar, tem os seus direitos ali quebrados dessa forma, imagine nós que estamos iniciando no mundo da criação de softwares, na criação de sistemas, nós iniciando no mundo de desenvolvimento, você conseguir proteger tudo isso, você desenvolvedor solitário aí, conseguir proteger o teu sistema. Então entender como você proteger os direitos, não somente você fechar o seu código, mas como você pode ir em busca dos seus direitos através de meios legais, é um ótimo conhecimento, vocês têm que saber isso, porque pode ser que futuramente vocês tenham que entender sobre isso, vocês tenham que usar esse conhecimento. Ainda mais se vocês estiverem participando de equipes, se você estiver numa empresa, estiver participando de equipes, e nessas equipes você estiver trabalhando com desenvolvimento, até mesmo na criação, na geração daquele teu produto, você tem que saber criar a documentação. Toda a documentação do teu projeto tem que ser escrita já para você demonstrar que isso está sendo criado naquele momento por você. Eu vou dar um caso emblemático, vou dar aqui um texto, um exemplo emblemático para vocês, que é a questão da invenção do avião. Nós aqui no Brasil sabemos que o inventor do avião foi ninguém mais, ninguém menos do que Santos Dumont. Só que mundialmente, fora o Brasil e a França, mundialmente, a invenção do avião não é creditada para Santos Dumont. Ela é creditada para os irmãos Wright. Por quê? Porque eles fizeram um voo e documentaram. Eles fizeram isso. Apesar do voo que o Santos Dumont fez, vocês já devem saber um pouco sobre essa história, o voo que ele fez, feito lá na Champs-Élysées, lá na França, apesar de ter feito dessa forma, só que o Brasil e a França não participavam de uma convenção internacional, isso não foi demonstrado a nível internacional, e apesar do voo dos irmãos Wright ter sido feito de uma forma bem menor, muitos acreditam que até não seja um voo, seja mais algo como um pulo que aconteceu, mas eles foram lá e documentaram. Eles foram lá e é o que vamos falar sobre patente, eles foram lá e criaram toda a documentação. E essa documentação criada e demonstrada em diversos congressos, em diversos meios de comunicação pelo mundo naquela época, isso acabou ficando como eles eram os criadores. É claro que a invenção do avião, muitos estavam concorrendo naquele momento e só seria acreditado a invenção de tal produto do avião só para aquele que conseguisse efetivar um voo a uma certa distância. O problema é que eles conseguiram fazer um certo voo e documentaram, apesar de ser visto que esse voo foi um pouco após o voo acreditado a Santos Dumont. Então é a questão de você conseguir documentar. A gente pode dizer até que Santos Dumont não documentou. Da mesma forma,
que outra grande invenção desse rapaz, do Santos Dumont, é a questão do relógio de pulso. Sabemos, isso foi creditado depois a ele, porque ele falava, mostrava isso para os amigos, tal, que era a questão do uso daquele relógio. O relógio, ao invés de andar na correntinha, ele preferia amarrá-lo no pulso. Então ele pode ser creditado como o inventor do relógio de pulso, mas ele não patenteou. Então, se a gente for procurar nos livros históricos aí, a gente não vai encontrar uma documentação que ele buscou crédito sobre isso. Então, é muito do que vamos falar aqui, que estamos a falar, é a questão da documentação. Procure sempre documentar tudo que você faz. Você está criando um software, você está gerando ali algum produto, você tem que criar toda uma documentação. Vá nos meios legais, vá, se você tem uma pequena empresa, vá no Sebrae, demonstre isso. Tenha parceiros junto a você para demonstrar como pessoas interessadas ali no seu produto, que conheçam como aquilo está sendo criado, para que você possa guardar ali, reservar os seus direitos sobre tal item. Mas a gente sabe que é muito difícil, é realmente muito difícil você preservar os direitos de qualquer produto, principalmente na nossa área, e é o que eu vou tentar mostrar aqui. Vamos mostrar os direitos de forma geral, de produção artística, de forma geral, mas vamos tentar focar um pouquinho aqui na nossa área, na área de tecnologia. Inclusive, lá na disciplina de lógica, conforme a gente for adquirindo conhecimento na de lógica e a de arquitetura, vocês verão que a professora Amanda também vai falar um pouco sobre essa questão, sobre patente, direitos, até a geração de documentação. Então, tudo isso a gente vai tentar ensinar para vocês, mostrar para vocês como vocês devem se resguardar desse direito. É muito difícil, é muito raro alguém ter uma ideia extraordinária e essa ideia extraordinária gerar ali um produto que vai ser rentável e vai se transformar em algo bilionário. É realmente raro. Tomara que apareça na vida de alguns de vocês, mas é muito raro. Mas quando aparece isso, o que te resguarda, o que te salva, o que lhe protege, que ninguém vai ali e vai tomar a tua grande ideia. Então a questão dos direitos autorais, ela está ali no artigo 5º da nossa Constituição Federal. E nisso, vou mostrar um pouquinho mais sobre isso para vocês, isso foi discutido lá na Convenção de Berna, sobre direitos. A gente tem que lembrar um pouco, na questão do início, o início de toda a produção, ela era uma produção muito artística. Não tínhamos linha de montagem. Só que com o passar do tempo, a linha de montagem, linha de produção, principalmente ali no final do século XVIII para o XIX, começou-se as primeiras linhas de montagem, e aí com isso produtos começaram a poder ser repetidos. Antes disso, se você quisesse algo como uma cadeira, uma mesa, você tinha que ir até um artista para ele criar aquilo para você. Você tinha que ir a um marceneiro, ele ia criar cada mesa, cada cadeira ali, feita realmente à mão. Como a produção em massa foi gerada a partir deste século, então a gente começa a visualizar a questão sobre direitos. Você vai lá, criou algo como uma nova invenção, um carro, e esse carro pode ser copiado em vários outros. Você tem que receber alguma coisa, você tem que ter o que sabemos que hoje em dia é o tal dos royalties, sobre o direito sobre esse produto. Então tudo isso foi discutido justamente lá na Convenção de Berna. Entenda como funcionam os direitos autorais na internet. Aí na internet a gente vê que o problema aumentou a questão de proteção sobre os direitos autorais. Você construir, produzir, você criar um quadro, uma obra de arte, uma escultura, alguém replicar aquilo é muito mais difícil. Mas é possível? Com certeza. Mas ao criar uma obra de arte como um quadro, ali tem uma assinatura sua, ali é mais possível reconhecer que o produto é originário de você. Mas quando falamos da questão da internet, como por exemplo, você criar algum texto, você criar algum sistema e jogar isso na internet, você está com ele disponível na internet, isso gera várias pessoas a visualizar seu produto e muita pessoa podendo chegar até o código desse produto. Além do mais, quando falamos de uma obra de arte, como por exemplo uma escultura, eu fui um artista e criei uma escultura. Para que você copie isso, você vai ter que
estar perto daquela escultura, pegar toda a questão dos pequenos detalhes dessa escultura, para que assim você possa gerar uma cópia. Se eu pintei um quadro, a mesma coisa, você tem que receber ali aquele produto, você tem que estar ali perto dele para fazer a cópia sobre aquele produto. Agora, quando falamos de algo como um sistema, para ele estar na internet, podemos dizer que o código, o algoritmo, agora que vocês aí da informática entendem o que é um algoritmo, o algoritmo, mesmo que fechado, ele está totalmente disponível ali. Quando você baixa algo como um jogo, você foi lá e baixou um jogo, esse jogo tem dentro de si toda a codificação. Por mais que você não entenda, quando abre a pasta do jogo e percebe que ele tem diversos arquivos, mas aqueles arquivos é o que formam o algoritmo como um todo, que formam aquele programa, que formam aquele sistema. Então, copiar, você conseguir plagiar esse produto é muito mais fácil do que plagiar algo ali palpável do mundo real, pois este produto está ali com toda a sua basificação ali na internet, então é muito mais difícil de protegê-lo. Você conhece as aplicações e limites para os direitos autorais na internet? Ao contrário do que muita gente pensa, os materiais publicados na web não possuem necessariamente autorização para uso. Apesar de a rede facilitar o compartilhamento, reprodução e até modificação de diversas obras, não significa que essas ações sejam permitidas pela lei. Por isso, é essencial ter cuidado na hora de transmitir ou citar um conteúdo, seja em texto, áudio, vídeo ou linguagem de programação, que aponta para nós aqui. Então, se você entrou na internet, estou fazendo uma pesquisa, um trabalho escolar, professor. Nesse trabalho escolar, eu estou querendo saber, procurando textos de grandes autores históricos e tal. Então, eu estou procurando textos. Eu posso pegar o texto, um texto de um livro, de um autor, posso ir lá recortar parte daquele texto, daquele trabalho e colocar no meu trabalho para que eu possa apresentar. Aí tem vários poréns, que é o que a gente vai ver hoje em dia, o que a gente vai ver hoje na nossa aula, que esses vários poréns, está pedindo ali para voltar para o nosso slide anterior, deixa eu retornar aqui, enquanto eu vou explicando. Tá aí, foi a questão dos direitos autorais. O Olho d'Água está pedindo, chegou um pouquinho atrasado, aí está pedindo para ver esses direitos autorais aí. Mas enquanto isso eu vou explicando, você vai olhando aí, eu acredito que vocês estão dando uma copiada, é bom, é interessante. E até falando sobre essa questão de copiar, eu tenho um texto, vamos lá, eu tenho um trabalho originário, e aí você tem em mãos esse trabalho. Você pode utilizar esse trabalho para usar no seu artigo, em uma publicação sua. Existem diversos porém sobre isso. Quanto do trabalho você vai pegar, qual seria a quantidade, a parte de nosso trabalho que você vai pegar, do trabalho desse autor, onde você vai utilizar isso numa apresentação escolar, você vai utilizar isso em um congresso, você vai falar num congresso, você vai utilizar isso em um livro próprio, ou seja, uma publicação sua que vai render algo a você. Então, tudo isso tem que ser pensado, tudo isso tem que ser avaliado para saber o nível de direito que você poderá estar ali a romper, você poderá estar invadindo a área do direito autoral. Então, é justamente o que eu falei aqui. Você vai lá, pegou um texto, eu posso ir na internet, tá lá no YouTube, ó, eu vi o clipe musical do meu cantor aí predileto, tá lá o vídeo lá, completo. Eu posso baixar aquele vídeo, existem diversas ferramentas para baixar vídeos do YouTube, eu posso baixar aquele vídeo e enviar para qualquer pessoa, você consegue, poder já é outra coisa, você consegue. Eu posso pegar esse vídeo ali e fazer uma biblioteca própria, colocar tudo dentro do meu celular, até que pode. Você pode pegar todos esses vídeos e criar um site em, digamos assim, homenagem a esse teu cantor, a esse ídolo. Peguei todos os vídeos dele, criei um site na internet em homenagem a ele, postei todos os vídeos. Posso fazer isso? Não, você consegue. Poder já não pode. Porque aí a gente já começa a perceber o seguinte, você vai estar concorrendo ao produto daquele cantor, você está indo de concorrência direta àquela produção. Então a gente já começa a ver aí que já existe uma invasão. Então tudo isso tem que ser avaliado caso a caso.
Os direitos autorais na internet funcionam de um modo semelhante a qualquer outro meio em que uma obra literária, artística ou científica seja disponibilizada. Então, antes de explicar seu funcionamento na web, vamos voltar um passo e definir o que são direitos autorais. Vamos lá, gente. Direitos autorais do autor podem ser descritos como aqueles que pertencem à pessoa que criou a obra intelectual, ou seja, quem foi lá e pensou naquilo, e, portanto, pode fazer dela o que desejar. Inspiradas por movimentos como a Revolução Francesa, as garantias reservam ao autor o ineditismo, a integridade e a paternidade do conteúdo que criou. Vocês aí que já estudaram um pouco sobre história, vocês sabem que na Revolução Francesa foi justamente um dos pontos de discussão, o direito sobre aquele item. A gente vê que até historicamente, quando se procura o que aconteceu com os grandes, os famosos artistas, Van Gogh, o que aconteceu com Van Gogh? Morreu pobre e louco. O que aconteceu com Picasso? Ele conseguiu vender alguns quadros dele, algumas obras dele, mas morreu também na pobreza. E a gente vê que um quadro de um desses dois artistas que eu falei aí, hoje em dia é de um extremo valor. Ele ganhou valor só porque ele morreu? Não, porque estes artistas, até em vida, eles não tinham o chamado direito sobre a sua arte. Eles não tinham ali um ganho sobre o direito, ali, sobre o que criaram, sobre a sua obra. E aí, por esse motivo, é que na Revolução Francesa houve muita discussão também, diversas outras discussões, principalmente a questão sobre a confronto sobre a burguesia, mas a gente entende que lá um dos principais também motivos dessa revolução foi sobre os direitos, que nenhum artista tinha ali direito sobre sua própria obra, ele não poderia nem assinar a sua própria obra dizendo que era dele, assinava de forma de rebeldia, mas ele não ganhava alguma coisa sobre aquele produto. Ou seja, ele pode manter a sua obra oculta ou publicar, dar permissão para que outras pessoas a modifiquem e exigir os créditos por ela, inclusive na esfera judicial. Ou seja, quem criou tem ali seus direitos autorais sobre aquela obra, ele pode fazer o que quiser quanto àquela obra. Os direitos autorais sempre foram alvo de discussões, já que, dependendo do contexto, não costuma ser simples identificar o criador de um texto, de uma música, filme ou artigo científico. Então, principalmente se a gente for pensar na questão da internet, você ter em si essa questão de um filme, a questão de uma música postada ali na internet, encontrar ali quem são os detentores daquela música, quem é o dono daquela música, quem é o criador sobre aquilo, um texto, um artigo científico, ainda mais um artigo científico que normalmente um artigo ele é costurado através de outros conhecimentos, de outros textos, de outros grandes autores. E aí pergunta-se, essa seleta de vários textos, quem é o dono, quem tem o direito sobre ele? Eu posso usar, se eu utilizar um artigo de uma pessoa para colocar na minha publicação, e esse artigo tiver um texto de um outro autor, e aí? Eu tenho que pedir permissão para os dois? Eu posso utilizar da forma que eu quiser? Então existe uma discussão muito grande, principalmente se a gente for ver na questão sobre o uso na internet. A evolução tecnológica aumentou os desafios para a manutenção dessas garantias, em especial desde a década de 80, quando a dinâmica de distribuição de obras mudou drasticamente. Antes, havia uma lógica a seguir. Quando um autor decidia publicar qualquer obra intelectual, ele recorria à indústria que detinha os equipamentos para reprodução. Então, até ali, se a gente for ver, isso foi contado tanto lá na disciplina de lógica como na disciplina de arquitetura, um pouco sobre esse histórico aí, sobre a computação, a tecnologia. E a gente sabe que a partir da década de 80 é que começou a aparecer reais equipamentos de produção em massa que chegavam até nós, ou seja, as máquinas de cópia, a reprodução de áudio, por exemplo, você ter algo como um toca-fita, um gravador de fitas cassetes, tudo isso começou a chegar para nós mais ou menos na década de 80. Na década de 80, além do videocassete, existiu também a tecnologia chamada Betamax, que efetuava
cópia de fitas, ou seja, você ia lá, alugava um filme, porque era para você assistir um filme, ou você ia até o cinema, ou você tinha ali o seu videocassete, seu Betamax, para assistir tal filme. Você ia lá, alugava o filme, e aí você poderia efetivar uma cópia daquele filme. Você poderia ter uma cópia daquele filme. Aí a gente já começa a ver uma infração, porque eu peguei um filme que gastaram milhões ali para fazê-lo, copiei isso e tenho ali guardado uma cópia para mim. A gente já começa a ver que tem alguma coisa de errada. Agora piora quando eu faço essa cópia e tento começar a vender as cópias para outras pessoas. Ou seja, eu estou começando a ter um ganho sobre aquele produto sem ter criado aquela obra. Então isso aí é uma falha grande. E na década de 80, a partir da década de 80, que isso ficou mais evidente, pois esses grandes equipamentos de cópia, como cópia de fotocopiadora, cópias de fitas cassetes, fitas de áudio, tudo isso acabou sendo bem mais fácil de fazê-lo. E a gente sabe que a partir da década de 80 é que a computação, os computadores começaram a chegar nas casas das pessoas. E pensem só comigo, antes da década de 80, computador era uma coisa para uma indústria, para uma empresa. As empresas tinham isso. Então, se você criasse algo como, criei uma música, eu fui lá, compus uma música, e aí eu quero distribuir isso através, ganhar dinheiro com isso. Você tinha que ir até uma gravadora, a gravadora percebia que seu material poderia render um ganho, e com isso eles começavam a produzir aquele disco e a vender as fitas e a vender ali para o público. E aí você ganhava junto com a gravadora uma parte sobre isso. O problema é que, a partir da década de 80, a gente sabe que começou o uso dos vários computadores, os computadores começaram a chegar em casa, e os drives começaram a ser utilizados para fazer cópias. Copiar a música, copiar um vídeo. Então ficou bem mais fácil de efetivar esse tipo de cópia. Então a grande problemática sobre os direitos autorais já existia anteriormente da década de 80. Mas a partir da década de 80 é que isso teve um grande efeito. Porque aí qualquer pessoa poderia, se tivesse ali aquele produto, se tivesse ali uma máquina copiadora, seja o que for, ele poderia efetivar uma cópia. Vocês aí na escolinha de vocês estão aí a estudar. Quantas vezes vocês tiveram que fazer, estudar para uma prova, estudar para uma disciplina, e aí foram até a biblioteca, pegou um empréstimo de um livro, levou até aquela fotocopiadora, uma copiadora que tem próxima à escola de vocês, e copiou várias páginas daquele livro. Pode fazer isso? Será que eu posso fazer isso? Mas é porque eu não tenho dinheiro para comprar esse livro. Imagina se eu tivesse o dinheiro para comprar todos esses livros, eu os compraria. Mas eu não tenho. Mas você pode, você não está infringindo algum direito ali sobre aquele livro, sobre aquele autor. A gente vai entender um pouco, vou falar um pouco ainda mais sobre o artigo 5º da nossa Constituição, que fala, que rege essa parte dos direitos. Então, um escritor buscava uma editora, enquanto um compositor se dirigia até uma produtora musical. Eles firmavam um contrato e, em seguida, a empresa investia na produção de cópias e a distribuição de conteúdo, assumindo o risco caso ele não fosse apreciado pelo público. Então, existia sempre alguém da grande indústria, seja a indústria musical, seja a questão sobre livraria, conseguia produzir isso em massa, e aí tentava-se fazer até a questão do marketing e tudo mais, e ganhava-se dinheiro dessa forma. Só que, hoje em dia, sabemos que após lançar um livro, hoje até se torna algo como você comprar um livro, principalmente um livro de ficção. Você ter livros passou a ser mais próximo a um hobby, a vontade de um hobby, aqueles que têm um dinheiro para comprar um livro. Comprar um livro físico acabou sendo algo mais próximo a um hobby do que realmente a facilidade em si, porque a facilidade é você ter um e-book. Você percebe que normalmente eles são até mais baratos, mais fáceis. Você vai ali em uma grande editora, encontra vários livros ali à venda, compra uma versão do e-book, baixa ali
para o seu tablet, o seu computador, e consegue ler aí o seu livro tranquilamente, de uma forma até bem mais barata. Só que, ao fazer isso, a gente percebe também que facilita-se também a questão sobre cópias. Na década de 80, as companhias lançaram pequenas máquinas capazes de copiar discos e fitas. Tá aí uma máquina copiadora para copiar textos, uma Xerox. Sem falar de copiador de texto, imagens, as famosas máquinas Xerox. Tá aqui uma máquina de cópia. Normalmente a gente chama de Xerox, mas Xerox era só uma linha, né? É o nome de uma das fabricantes. Existem diversas outras, mas aí a Xerox foi uma das primordiais. Tá aí a questão também da gravação de fitas, um gravador de fita. Década de 80, a gente via muito disso. A pessoa poderia gravar algo como você está ali escutando numa rádio, vai passar uma música, você gravava isso, fazia a sua própria seleção de músicas, sem necessariamente pagar alguma coisa sobre o direito, sobre o uso daquela música. Só que mesmo assim, na década de 80, algumas pessoas tendo esse tipo de copiadora, a gente percebia que eram poucos. O problema se agravou muito, a gente percebe, com o início da internet, com a chegada da internet. Porque copiar um livro, vamos pensar num livro, gente. Eu tenho um livro, ele tem 200 páginas. Eu efetuar uma cópia ou até escanear as páginas do livro por inteira, demora-se muito. Se eu não tenho um escaneador digital de velocidade. Mas demora-se muito. É um grande trabalho para fazer isso. Mas após eu fazer essa cópia digital, eu levo isso até a internet e aí qualquer pessoa pode fazer download. E o que mais se encontra aí pelo mundo da internet é justamente sites para fazer download. Tem download de tudo. Você quer fazer download de filme? Tem lá. Download de música? Tem site especificado em livros, tem tudo isso, é muito fácil de encontrar. As cópias tinham baixa qualidade, ali na década de 80, apesar de facilitar o mundo das cópias, mas as cópias tinham essa baixa qualidade, o que impedia que competisse com as produções originais, pelo menos junto aos fãs. Já nas décadas seguintes veio a popularização da internet e a ampliação do acesso à rede, potencializado pelos computadores pessoais, que foi quando começou a chegar e todo mundo começou a ter um computador ali próximo a si. Transformados em códigos binários para existirem na rede, as obras viram mais uma revolução na dinâmica de transmissão, que não pedia mais a intermediação da indústria. Isso teve o lado bom. O lado bom é que, hoje em dia, se você aí na sua cidadezinha consegue compor uma música, tem um trabalho artístico e você quer apresentar isso para o mundo, você não necessariamente tem que ficar ali a buscar uma grande empresa, a buscar algum grande investidor. Você pode publicar o seu material direto no YouTube, criar o seu canal, tentar chamar o seu público, utilizar as redes sociais. Você consegue, tem muita gente que consegue vencer, tá? E os influenciadores, né? A maioria deles são desse jeito, começaram do nada, mas começam desse jeito aí. Só que esse é o lado bom de você conseguir, qualquer um pode chegar e aí chega até esse nível. Mas quando você publica algo como uma música, um texto desse modo, você não está a o proteger. Hoje em dia é muito difícil de protegê-lo quanto a isso. E a qualidade também aumentou. Se a gente for perceber, década de 80, eu falei ali, ter um toca-fita, ter um gravador, eu iria até uma rádio, gravava ali a música que estava passando na rádio, aí depois eu tinha uma fita completa com a minha própria playlist. Interessante, só que com vinheta de rádio, com som diferente, com som ambiente, não era tão interessante quanto a compra do próprio CD, a fita ou CD naquela época. E aí a qualidade ganhava-se desse modo. O material de você comprar desse modo, você comprava ali o CD, você comprar um DVD de um filme, era bem melhor do que comprar o DVD piratinha, né? É bem melhor a qualidade dele, você tem uma garantia maior ali de qualidade sobre aquele produto, sobre imagem, som, tinha essa garantia. Só que a evolução da tecnologia que temos hoje em dia passa por cima disso tudo. A gente já consegue, você consegue facilmente entrar em um site,
encontrar um filme que ainda está no cinema e ainda em versões do tipo 4K, ou seja, com uma imagem incrível, som incrível, dublado, legendado, ou seja, perfeito. E aí vem até a pergunta, olha, se eu tenho internet, eu tenho computador, tá o filme aqui em 4K, qualidade máxima aqui, por que eu vou sair da minha casa, da minha cidadezinha para ir até o cinema ali, ir num shopping assistir esse filme lá? Por que eu faria desse modo, se eu posso assistir desse modo aqui, baixando aqui? Então isso facilita-se muito a pirataria, facilita-se muito a quebra dos direitos autorais, direitos sobre aquele produto. Então é muito fácil de baixar tais produtos. Depois de o autor postar o livro na web ou enviar suas músicas por e-mail, o usuário poderia ter acesso irrestrito a esses conteúdos. Todavia, o simples fato de estarem disponíveis online não significa que estão liberados para utilização ou alterações realizadas por terceiros, como vamos detalhar aqui. Então não é porque está na internet que qualquer uma pessoa pode usar. Não é porque você foi lá e assinou um serviço de música que você pode gravar as músicas ali e repassar sua senha para todo mundo. Não é porque você assinou um serviço como um streaming, fui lá, fiz minha assinatura do Netflix. Eu vou começar a pegar a minha senha e vou passar para todo mundo aqui da família, meus amigos todos. Não é isso. Quando você assina, normalmente a gente não faz isso, tá? Mas tenham esse hábito de ler os contratos. De ler contrato. Sempre que vai assinar um contrato, é uma coisa séria, é documentação. Tu vai assinar um contrato simples, como a entrada do Netflix, por exemplo, a Amazon, HBO, você vai assinar um serviço de streaming como esse, tem um contrato lá que aparece para a gente ler, você tem que ler aquilo e depois assinar. Naquele contrato fala justamente, principalmente, essa questão aqui, gente, direitos autorais. E lá deve estar falado até sobre a questão sobre punições, possíveis punições, processos que você pode sofrer se infringir essa regra dos direitos autorais. Então, apesar de estar fácil, apesar de estar ali muito fácil chegando até nós, não quer dizer que você pode fazer qualquer coisa com aquele material. Plano de ação para a promoção de uso do seguro da internet. Vamos ver aqui de onde partiu justamente as ideias iniciais sobre esses direitos autorais, para que a gente possa, com isso, evidenciar o que eu posso e o que eu não posso fazer com o material de terceiros da internet. Obstáculos para o fluxo de informação de caráter ilegal e nocivo. Algumas questões disciplinadas justamente como discussão dessas possíveis leis. Soberania de segurança nacional é um dos pontos. Segurança nacional, ou seja, soberania. Quando um produto, você cria um produto, vamos dizer aqui que você criou um software. Aí eu disse que o artigo 5º da nossa Constituição tem ali algumas regras que nos protegem. Você criou, então ele está ali pautado. Se você conseguir comprovar através de documentação que o produto é seu e que uma pessoa efetivou cópia do teu produto e está a ganhar dinheiro sobre isso, está a vender, você pode processá-la e ganhar dinheiro sobre isso, ganhar os direitos sobre isso, você retornar os direitos sobre isso. Mas é a questão da soberania, é justamente o território. Você, brasileiro, criou ali o teu produto. Uma pessoa de outro país, se ele utilizar, porque a internet é mundial, se ele pega o teu material e efetivar uma cópia, como por exemplo, vamos lá, você aqui vê um cantor que lançou uma música lá na Índia, você achou a música show de bola, você gostou dela. O que eu vou fazer? Vou pegar aqui, colocar uma música em cima, transformar ela num forrozinho e vou tocar aqui e ganhar dinheiro aqui, sem passar nem um centavo para esse cantor. É na Índia, ele nunca vai me descobrir. A internet, para não descobrir alguma coisa feita tendo a internet, é muito difícil. Mas a pergunta aqui é, direito, ele tem direito de reclamar alguma coisa? Esse produtor, esse criador, esse compositor que criou o produto original, ele tem direito? É isso que a gente vê, que é um dos pontos aqui sobre os direitos autorais, que é a soberania. Proteção de menores, também, a gente vê também a questão do uso de imagem de menores também,
Não é à toa que nos últimos tempos, não sei se vocês já até perceberam, mas principalmente em produções como novelas, produções televisiva, a gente vê muito menos crianças, né, dentro dessas produções. Por quê? Porque tem essa questão da proteção sobre os menores. É muito mais complicado você colocar uma criança em uma produção do que um adulto. Eles têm muito mais direito sobre a sua própria imagem, porque eles não conseguem nem se defender. Proteção da dignidade humana, também. Não é necessariamente eu posso gravar qualquer coisa e expor. A gente vê aí casos, principalmente em grupo de WhatsApp. Gente, cuidado. Você está ali num grupo da turma, grupo do bairro, e aí chega imagens de crime, imagens sobre violência. Gente, deleta isso, não receba. Eu recomendo até mesmo não participar desse tipo de grupo. Por quê? Porque isso vai sobre a questão da proteção da dignidade humana. Os direitos autorais não é simplesmente para dar valor, ou seja, dar ganho àquele que criou. Não, mas também as imagens, o produto, ele tem ali o valor sobre a dignidade humana. Então, aquela pessoa que foi gravada naquela situação, aquela pessoa que foi gravada naquele momento que não deveria ser exposto desse modo, isso é um crime, você expor essa imagem, a imagem de um crime. Então, aí, neste caso, eu até recomendo, não guardem, não tenham essas imagens, não participem disso. Chegou uma imagem como essa, deleta logo, não segurem isso. Segurança das atividades mercantis, também é outro ponto que deve ser visto, porque dentro de qualquer material, a gente tem que ver, isso voltado para a questão das empresas, que dependendo do que está exposto ali, você pode estar infringindo a questão de segurança daquela empresa, daquele produto. E segurança das informações, que é normalmente o que a gente acaba falando, a gente acredita que é só esse ponto sobre as possíveis informações que estão ali, que tem o seu dono, o seu criador, e é ele que tem o direito sobre tal uso. Privacidade, proteção de dados pessoais, comerciais e da imagem, propriedade intelectual, a proteção dos direitos autorais, o copyright e aos direitos da marca. Cidadania e informação, acesso à informação. Aí vem o nosso artigo 5, nosso artigo 5º, que faz parte da nossa Constituição, que é ele que fala sobre todo o item sobre direitos autorais, o direito da sociedade sobre direitos autorais. Nele tem a questão sobre os limites, a privacidade, direito à vida privada e à intimidade, proteção do indivíduo diante dos semelhantes ou do próprio Estado. Então, todo cidadão, ele tem em si o direito sobre privacidade. Direito sobre privacidade. Ou seja, não é porque eu vejo que você comprou um carro novo, você está aí, mobiliou a sua casa, não é porque eu vi e senti até um ponto, nossa, que bonito aquilo dali. Vou filmar a casa dele, vou filmar o carro dele e vou colocar isso na internet. Posso fazer isso? Não, você tem direito sobre privacidade. Se eu vou utilizar a tua imagem, se eu vou fazer uma gravação para cada um de vocês, eu faço uma gravação de vocês em alguma situação, para que eu possa expor isso, eu tenho que ter um documento assinado com você liberando. Se você simplesmente, seja quem for, a gente vê isso muito na mídia, gente. A gente vê casos assim de pessoas, aqueles programas policiais, tá lá ele mostrando a imagem daquela pessoa, naquela situação, por mais que a gente diga, não, mas ele é bandido mesmo, ele foi pego roubando, só que ele é um cidadão e ele tem, por si, o direito sobre privacidade. Se ele simplesmente ali, aquela pessoa que está tendo a sua imagem mostrada ali na TV daquele modo, ele disser, não usem a minha imagem, eu não estou dando direito sobre o uso da minha imagem, não pode usar a imagem dele. Ele pode processar aquelas empresas. O problema é que normalmente ninguém processa, e principalmente essas pessoas que são mostradas, elas não têm esse conhecimento, não têm isso, e por isso não partem em cima disso. Não é à toa que vocês percebem o seguinte, a gente vê que quando a pessoa tem um conhecimento, tem dinheiro para conseguir contratar um bom advogado, se proteger, esse direito sobre privacidade, ele é respeitado. Você percebe que grandes figuras aí, políticos, famosos, quando estão envolvidos em algum crime, quando estão envolvidos em alguma contravenção, normalmente não apresenta a tela deles, não apresenta a imagem deles.
A gente vê até casos assim de julgamentos e não mostra a imagem deles. Por quê? Porque aquela emissora tem ali tenta resguardar principalmente a questão sobre o direito da privacidade. Reserva ou sigilo legal, soberania nacional, relações internacionais, efetivos de forças armadas ou documentos oficiais do governo. Essa reserva ou sigilo legal, ela vai para aquele âmbito do tipo, vocês sabiam, vocês já devem utilizar aí, já ter utilizado alguma vez o Google Maps, e olhando aquelas imagens por cima, vendo a sua cidade, viu as ruas, o Google Street, você vê a questão do uso, as imagens nas ruas, você vê como é que está a sua cidade, consegue visitar outras cidades, vocês já devem ter feito isso. Mas eu acho que vocês também já devem ter percebido que sempre que vocês olham a imagem tipo, da sua rua, o rosto das pessoas é desfocado, direito sobre privacidade. O número das casas some, está mostrando o nome daquela rua, mas o número, a numeração de cada uma das casas também some. Por quê? Porque é justamente o sigilo legal, é a proteção sobre o endereço daquela pessoa. Então eu não posso mostrar desse modo. A gente vê o seguinte, outra coisa que o Google não faz, que ele não mostra, o Google Street não mostra. Por exemplo, quando se chega, você vê o satélite por cima e vê imagens como certas áreas, quando tem áreas militares em um país, quando tem internamente shoppings, internamente prédios, isso não mostra, não é desfocado. Por quê? É porque justamente isso é a proteção, o sigilo legal. Porque isso poderia ser utilizado por bandidos para uma possível invasão. Imagine só, eu tenho uma visão por cima de um prédio, mostrando onde estão cada uma das câmeras de segurança, onde é que fica ali os guardas. Então seria bem mais fácil de eu poder invadir, se eu fosse um criminoso, invadir aquele local. Então, por esse motivo, normalmente essas imagens ficam desfocadas, não são atualizadas. Além de existir uma regra, que a gente acha até que é meio chato, tem certas cidades, certas localizações, cidades grandes, São Paulo e tal, que a atualização do mapa, ela leva pelo menos 3 meses. Ah, é porque é difícil mapear aquilo dali. Não, não é porque é difícil. Faz parte das regras do Google. Ele não pode ter atualização recorrente das imagens justamente para proteger a questão sobre o sigilo legal. Então, tudo isso é para respeitar a questão do artigo 5º da reserva ou sigilo legal ali, a proteção. E isso principalmente na questão sobre as Forças Armadas. Isso tem que ser sigiloso, tem que ser protegido. E aí, você fala assim, mas espera aí, o artigo 5º é aqui no Brasil, outros países também seguem isso, Convenção de Berna. A Convenção de Berna é a que rege, é a que criadora, é a origem da ideia que está dentro do artigo 5º. Inviolabilidade do direito à intimidade, à vida privada, ao sigilo das comunicações telegráficas, de dados e das comunicações telefônicas. A gente percebe principalmente esse último ponto. Comunicações telefônicas. Vocês já viram o seguinte, tal pessoa, tal político, tal famoso está sendo investigado e o Ministério Público entrou com um processo para que exista a quebra do sigilo telefônico. Por quê? Porque a gente tem naturalmente no artigo 5º dizendo que tudo que você falar através do telefone, WhatsApp, é seu. Ninguém pode quebrar. Vocês já viram também a questão até o Telegram já foi derrubado umas 3 vezes aqui no Brasil por causa dessa questão do sigilo. O WhatsApp também já foi processado porque era para entregar conversas de certas pessoas, que estavam sendo investigadas ali, e ele não queria entregar. Por quê? Porque ele acreditava que no momento que ele entrega, basta a polícia falar, me entregue os dados de tal pessoa, as conversas de tal pessoa, isso iria afastar o seu público, achando que o programa não era tão seguro nessa discussão. Mas a regra o artigo 5º, ele diz que a gente tem o direito reservado sobre tudo da nossa vida privada, nossa intimidade. Habeas data, instituto pelo qual os indivíduos gozam do direito de acesso às informações relativas à sua pessoa, ou seja, tudo que é uma informação que está envolto a você, que faz parte de você,
é seu, só seu. Ah, por exemplo, o seu CPF, seu RG, a numeração do seu CPF, a numeração do seu RG, as suas fotos pessoais, tudo que está regido a você é habeas data, é somente seu, são dados seus. Então você não pode, assim, ninguém pode utilizar. Ah, mas espera aí, Hildo, essas fotos aí eu coloquei lá na minha rede social. E agora? Quando você colocou na rede social, você está expondo, você mesmo está indo contra o artigo 5º. Quando você expõe a tua vida ali desse modo, bati a foto, comprei um carro novo, olha só a foto do meu carro novo. Ah, a minha casa, eu moro em tal lugar e ela tem tais produtos, eu tenho TV, tenho não sei o que, tá, sai colocando tudo e coloca o endereço. Você que está dando a receita para total, você está dando o caminho total para que os bandidos cheguem até você. Você que está mostrando isso. É até uma irresponsabilidade você seguir fazendo isso. Por isso que a gente tem que ter a nossa vida privada ali reservada. Mas o artigo 5º ele diz sobre isso. O Código de Defesa do Consumidor é outro que também nos protege também sobre os direitos sobre os nossos dados. É a Lei 8.078 de 1990, que ela está ali sobre a questão sobre o banco de dados e cadastro dos consumidores. Ou seja, você foi lá, fez um cadastro numa lojinha, colocou CPF, colocou todas essas informações. Essa loja, ela pode passar suas informações para outra? Não. Se você fizer um cadastro online em uma loja, suas informações que estão ali poderão ser cedidas para outra loja? Não, é só para aquela loja, é só para aquele produto. Não é à toa, gente, que existe até uma problemática, eu acho que lá na disciplina de lógica, quando estava no início, eu cheguei a falar um pouco sobre isso, que é a questão da inteligência artificial. A gente estava falando da evolução da informática e tal, eu falei um pouco da inteligência artificial. A gente sabe que tem alguns assistentes eletrônicos, alguma inteligência artificial, como é o caso da Alexa, o Google, que eles têm em si essa inteligência, para nos atender, para tentar se adequar à nossa vida. Você comprou ali o produto no caso da Amazon, por exemplo, o Echo Dot, e ele vai te atender, vai tentar seguir o ritmo seu de vida. Então ele vai se adequar a você, e com isso, essa inteligência artificial vai evoluindo conforme você vai utilizando ela. Só que uma grande problemática é justamente os direitos sobre as informações. Quando você coloca os seus dados em uma loja, em um site, em um sistema, quanto tempo os seus dados deverão ficar dentro daquele sistema? Pelo Brasil, pela nossa regra, no artigo 5º, lá diz que são 6 meses. Então, quando você se cadastra numa loja, seja um marketplace, seja o que for, quando você se cadastra lá, pelo menos a cada 6 meses tem que haver uma renovação do seu contrato com eles. É por isso que vocês talvez recebam alguma publicidade do tipo, veja as promoções da nossa loja e tal. Aí quando você entra lá naquela loja, uma que você já fez cadastro, já fazia um tempo que você não estava longe, quando você entra, aí ele pede para você fazer uma alteração de senha, uma alteração ali de um dado, conferir se seus dados estão certos. Aí quando você faz isso, você está automaticamente renovando o contrato ali para eles ficarem mais 6 meses com seus dados. Porque se eles tentam entrar em contato com você e essa pessoa não vai até lá para renovar esse contrato, eles deverão deletar os dados. E com isso eles perdem o cliente. E o que tem o Echo Dot, essa inteligência artificial, a ver com isso? Quando você está utilizando um assistente virtual, ele recolhe dados seus. Você conversa com ele, você diz ali que você gosta de comprar tal coisa, você saiu, você viajou, ele vai se moldando a tua vida. Só que aquelas informações deverão ser renovadas a cada 6 meses. E se é a cada 6 meses que vai ser renovado, então é preciso que você assine de algum modo o contrato. Para vocês terem uma ideia, o assistente pessoal da Apple, a Siri, ela a cada 6 meses ela apaga alguns dados que ela vê que não são essenciais para manter o seu sigilo. E é até por isso que eles dizem que ela não consegue ser tão inteligente como outras, como o caso da Alexa, se moldar tanto a vida da pessoa, por causa da proteção aos dados dessa pessoa. Então é uma grande dificuldade. É uma grande dificuldade para as empresas, para os desenvolvedores, porque necessita dessas informações para melhorar
aquela inteligência artificial. E aí, de tempo em tempo, eles têm que apagar tais dados. Então, isso se torna uma dificuldade. Uma das dificuldades que surgiram foi a publicação, inicialmente aqui no uso da internet da década de 80, foi a publicação das obras intelectuais na internet, que foi a regulamentação dos direitos autorais. E isso não se deu à toa, uma vez que a web acaba com as fronteiras físicas que demarcam as nações, inserindo todos os conteúdos em um mesmo território. Nesse sentido, diversos países encontraram barreiras para determinar até onde valiam suas normas nacionais. Então, quando houve, principalmente isso, a revolução veio com a questão dos livros. Quando abriu-se as fronteiras, ou seja, os livros, a questão sobre as publicações passaram mais do que simplesmente as fronteiras daquele país, aí a pergunta é, qual seria o direito sobre esse produto que o autor tem, estando em outro país? A gente vê até a questão sobre certas regras que diz que existem os tais países que lá tais regras não funcionam, os tais paraísos, né? Como no caso Caribe, a Líbia também é outra que os servidores que estão lá, os dados que estão lá pertencem somente àquele país e lá não tem os direitos autorais tão regidos como em outros países. Então, normalmente, esse tipo de publicação, eles acabam seguindo para esses países. O que eu estou dizendo seria o seguinte, sabe esses sites de download, onde a pessoa coloca ali filmes, músicas, e mesmo assim a polícia não consegue derrubar. Está ali, está na cara, eu estou vendo. Por que a polícia não consegue derrubar aquele servidor? Porque aquele servidor, aquele material, está justamente em um país que a sua Constituição não rege sobre esses direitos autorais. Então é muito mais difícil para a Polícia Federal ou a Polícia Internacional conseguir encontrar o local, a localização real desse serviço, porque são as regras daquele país, e conseguir até mesmo derrubar esses tais servidores. Então tem essa maior dificuldade quanto a isso. E aí é por este motivo que a gente vê serviços como serviço de aposta, cassino, eles funcionam em um país como o nosso aqui, que não é para funcionar, mas está ali diversos sites de cassino que estão hospedados em outros países. Então é a utilização desses países que as leis sobre os direitos são diferentes. Turminha, vamos dar aquela nossa paradinha de 3 minutinhos e a gente já retorna.